o que de facto está na origem da vossa decisão em não revelarem as zonas ou os bairros onde foram identificados casos de Covid-19? Em relação à decisão de não revelar as zonas, nós entendemos que, como eu já referi há bocado, esta situação tem suscitado muito pânico. Embora nós tenhamos referido nas várias intervenções que têm sido feitas de que esta situação não deverá gerar pânico, mas sim preocupação, que é um bocado diferente. Nós entendemos e aceitamos que as pessoas estejam bastante preocupadas, mas esta situação não deve gerar pânico, deve gerar preocupação. Mas aquilo que nós sabemos é que, ao divulgar zonas ou residências ou dar informações muito específicas em relação à morada dos casos, poderá gerar pânico desnecessariamente. Para além disso, nós temos que salvaguardar as questões éticas. Nós podemos dar informações até um certo ponto. Muito embora nós sabemos que vivemos num país muito pequeno, as pessoas acabam por saber cedo ou tarde de onde é que essas pessoas vivem, mas enquanto nós profissionais de saúde, nós devemos salvaguardar os dados das pessoas que são doentes. Portanto, isso é uma questão ética e é uma questão de proteção de dados. Por isso é que nós não avançamos e até essa informação ela é importante para o setor da saúde tomar as suas decisões, mas provavelmente se o setor da saúde entender que é importante a população saber dessa informação, ela seria divulgada. Sim, bom, se calhar temos que esclarecer o seguinte, em relação à divulgação do bairro ou dos bairros onde já se registram casos de coronavírus, as autoridades de saúde podem fazê-lo. Estão na sua liberdade de ver se essa informação possa ser útil ou não a evitar que o vírus se dissemine pela comunidade. As autoridades de saúde podem fazer. Mas não pode, na nossa opinião, porque viola a proteção de dados pessoais e, sobretudo, a privacidade, divulgar o bairro associado a um caso concreto, mas a profissão da pessoa, o local de trabalho. Isso faz com que, muito facilmente, essa pessoa infectada possa ser identificada, levando com que, nós já sabemos, conhecemos todos a nossa sociedade, onde praticamente todo mundo se conhece, vai haver seguramente estigmatização e discriminação dessa pessoa e bem como da sua família e amigos mais próximos. Portanto, está a dizer que informações sobre a profissão, sobre a idade, sobre a zona, quando cruzadas, podem chegar ao indivíduo. Isso pode chegar ao indivíduo, tendo em conta que, felizmente, nós, em diferentes bairros, temos ainda poucos casos. Sobretudo no início, hoje temos já um número considerado, tendo em conta a nossa dimensão, mas mesmo assim não é difícil chegar a uma pessoa divulgando esses dados de forma discriminada e associando-os a um determinado caso, a uma pessoa que ficou infectada. Isso significa que muito facilmente se chegaria a essa pessoa. Agora, os dados de uma forma agregada, dizer, por exemplo, que no bairro de Palmarejo tem 5 casos, o Ministério de Saúde pode fazer. Se entender que essa divulgação seja útil para comunicar com a sociedade de forma transparente e de modo com que haja também eficácia das medidas que estão a ser tomadas pelas autoridades de saúde, nós não vemos aqui nenhum obstáculo em que essas informações sejam divulgadas. E volto a insistir na questão de não divulgar o nome dos bairros onde surgem casos de infecção. Será que optar por não referir esses bairros, será que não poderá contribuir para o surgimento de fake news, uma vez que algumas pessoas têm estado digamos, a dizer bairro X tem um maior número de infecção do que bairro Y? Será que não é melhor oficializar essas informações, apontar o bairro tal, tem casos de infecção? Nós conhecemos os cabo-verdianos e a capacidade investigativa dos cabo-verdianos, entre aspas. Não queremos, portanto, contribuir para a estigmatização dos bairros.
Nós precisamos dessas informações para a nossa atividade diária, na atividade de investigação epidemiológica, é isso que temos estado a fazer. Nós precisamos, para podermos atuar nos contactantes, para podermos tomar medidas desinfetando as casas, as zonas, precisamos dessas informações. Mas eu não creio que outras pessoas precisem dessa informação. Nós não vamos divulgar quantos casos de tuberculose nós temos em cada bairro, portanto, para que todo mundo saiba disso. Ou qual é a casa, onde está localizada. Portanto, são questões éticas que temos que respeitar e eu acho que os jornalistas deviam também fazer um esforço para respeitar. Esta situação de casos aqui na praia está a surgir um pouco por toda a cidade. Quer dizer, já se conseguiu descobrir a origem destes casos de infecção? Ponta d'Água, todos os outros casos que surgiram, são contactos diretos daquele caso de Ponta d'Água ou são casos que surgiram independentes? Assim, os casos de Ponta d'Água, nós fizemos uma investigação, os primeiros casos. Nós tínhamos falado no início do caso positivo da Chá de São Filipe. E a partir daí iniciámos um conjunto de investigação que levou a que, portanto, identificássemos quase todos os contactos, fizéssemos testes e identificássemos eventuais positivos que tinham aparecido. Mas esse espalhar dos casos a nível dos vários bairros tem a ver com o nível de circulação dos casos positivos. E nós já vimos que uma pessoa só tinha quase 100 contactos em vários bairros, até em São Domingos. Portanto, isso interpela-nos, portanto, a todos os cabo-verdianos, também pôr-nos a mão na nossa consciência e ver se, de facto, estamos a ter um bom comportamento. Mas em relação aos bairros, eu não vou insistir, não insistam porque eu não vou dizer os bairros dos casos. Mas é um facto que alguns bairros já, portanto, produziram casos, mas dado ao facto das pessoas terem circulado nesses bairros. Dizia ainda agora que uma das pessoas, um dos doentes, tinha contactos até em São Domingos. Disse que há um caso suspeito em Santa Cruz. Qual é a previsibilidade de a doença se espalhar pela ilha de Santiago? Como também eu tenho dito desde o início, 80%, cerca de 80% dos casos são assintomáticos. Agora estamos a descobrir que, com base nos dados epidemiológicos, que afinal o vírus já estava em circulação na Boa Vista antes de termos aberto os hotéis. Porque os dois casos que vieram da Boa Vista, as pessoas tinham saído da Boa Vista antes da abertura dos hotéis. Só podiam ter contraído o vírus na comunidade. E portanto, é difícil de saber até que ponto o vírus não esteja a circular no interior de Santiago. Porque já vimos que há contactos. Portanto, que as pessoas estão apesar do estado de emergência, estão a circular entre os vários concelhos. Portanto, e temos que lidar com isso, saber lidar com isso e tentar ser mais velozes do que o vírus. Portanto, é isso mesmo que estamos a fazer, estamos atentos e vamos fazer todos os possíveis para mitigar e diminuir os estragos que essas fragilidades nos obrigam. Mais uma questão em relação à zona da Ponta d'Água, que havia referido o surgimento de algum caso e não se falou mais nesse aspecto. Gostaria de saber, de questionar quais são os dados neste momento em relação a essa região. É assim, em relação a referir bairros e zonas, nós temos estado a dizer na comunicação, nas conferências de imprensa, que nós até temos um posicionamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados que determinadas informações não devem ser reveladas. E nós reforçamos
que, como podem verificar, se nós dissermos que há um caso em Ponta d'Água, não significa que, por exemplo, um outro bairro da capital, neste caso da Praia, não tenha casos. Nós não temos como saber essa informação neste momento. É preciso relembrar sempre que a maior parte dos casos são assintomáticos ou podem ter sintomas muito leves. Portanto, dizendo ou apontando determinadas zonas, pode dar uma falsa sensação de que os outros bairros não têm casos. E nós aqui, o objetivo é que as pessoas adotem as medidas de prevenção, independentemente de onde é que os casos estão a acontecer. Desculpe interromper. Desculpa. A minha questão é como é que está o andamento da investigação epidemiológica nesta região? Essa é uma informação que provavelmente a delegada de saúde da Praia terá mais detalhes. Eu, infelizmente, não tenho informação para lhe dar a resposta. Está certo. Obrigada. Já se disse aqui que não se vai avançar os nomes dos bairros, mas sim pode-se avançar quantos bairros na capital já estão afetados, até porque isso pode ajudar até a persuadir as pessoas a não saírem e deambular de um lado para o outro. Eu pergunto nesta altura quantos bairros da cidade da Praia já estão afetados com casos positivos da Covid-19. Sim, em relação a bairros, nós pensamos que dos casos identificados, dos casos confirmados, cerca de 16 bairros, são de 16 bairros da capital, da Praia. 16. Estamos a falar da Praia. Mas aqui convém realçar que, por exemplo, um dos casos se mora em Tira-Chapéu, mas, entretanto, passa a maior parte do tempo num outro bairro da capital. Portanto, dizer que esse caso é de Tira-Chapéu, quando, na realidade, ele passa a maior parte do tempo na Achada de Santo António, por exemplo. Por isso é que nós temos estado a insistir para as pessoas adotarem as medidas de prevenção, independentemente dos bairros, porque nós já estamos a verificar dos dados disponíveis que a doença já está instalada. Portanto, agora é agir na prevenção e rezar para não ter a infecção, ou se tiver, para que tenha de a forma mais leve possível. Sobre os agentes da polícia que já recolheram as amostras, suspeitos, alguns já receberam os resultados, mas há outros que estão aflitos, entre aspas, porque ainda há uma semana que os testes, que não lhes deram ainda o resultado, fizeram os testes, levaram as amostras e ainda uma semana depois não têm os resultados. O que é que se passa? Bom, isto se calhar era uma pergunta para a senhora Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública. Infelizmente ela não está cá e eu não tenho detalhes do motivo dessa demora que refere. Portanto, eu não saberia explicar o porquê. Se calhar deve haver algum motivo e, infelizmente, ela não está cá para explicar e eu também não sei dar detalhes. Perguntávamos também qual a validade temporal de uma amostra, porque a gente sabe, ainda por cima nós somos ilhas. As amostras podem ser condicionadas no frio, se forem processadas no mesmo dia, podem ficar ao ar ambiente, mas se não houver essa possibilidade, elas podem ser condicionadas no frio até haver a possibilidade de serem processadas. Não há normalmente um número de dias? Não, se estiverem muito bem condicionadas no frio, essas amostras podem ficar por tempo. É assim que nós fazemos o estoque de amostras para investigações futuras, para esclarecer determinadas situações. E controle de qualidade também. Já agora perguntávamos também como é que está a ser gerida a logística das amostras em termos de recolha, transporte e análise. A logística, sim, a logística, como sabe, nós estamos condicionados por causa das ligações interilhas. Portanto, na medida do possível, as amostras vão sendo enviadas para a praia para serem processadas. Mas isso, claro, está condicionado com o transporte que neste momento é como é. E também uma terceira questão é se há possibilidade de a cidade da Praia e também o município do Tarrafal serem isoladas.
Neste momento, colocar as zonas onde já foram identificados casos confirmados de Covid, se neste momento colocar essas zonas em cordão sanitário, qual seria o impacto desse cordão? Nós não sabemos até que ponto a doença já se propagou, porque não se esqueçam que a maioria dos casos são casos assintomáticos. Aliás, os casos que estão a ser confirmados, a maior parte dos casos que estão a ser confirmados neste momento, são casos de pessoas assintomáticas. Mas, desculpe interromper, mas tendo em conta o ritmo que o vírus está-se a propagar, não justifica colocar esta possibilidade sobre a mesa em análise? É aquilo que eu estou a lhe dizer. Esta possibilidade, ela vai sendo analisada de acordo com as informações em relação aos casos que vão sendo confirmados. Pode estar certa que, se o Ministério da Saúde ou o Governo entender que determinada zona ou determinada ilha ou determinada cidade ou localidade tenha que ser colocada em cordão sanitário, provavelmente essa decisão será tomada. Aquilo que eu estou a dizer é que, neste momento, não há garantias de que, colocando uma zona, uma cidade ou um concelho ou uma ilha em cordão sanitário, que vá abrandar a propagação da doença. Como já disse, a maioria dos casos são casos assintomáticos, portanto, nós não sabemos qual é a proporção neste momento, portanto, não se justifica, penso que neste momento, fazer essa decisão, mas ela está em aberto.